Olá a todos, hoje é 9 de abril de 2025, às 4 horas. No vídeo de hoje nós vamos utilizar o MCP da Eleven Labs para criar um professor de inglês. Agora vocês estão vendo minha tela aqui. Há 2 dias atrás a Eleven Labs lançou esse vídeo aqui, mostrando o novo MCP deles. Para relembrar, quem ainda não conhece, um servidor MCP, que é um protocolo criado pela Anthropic, Model Context Protocol, é como se fosse uma porta USB para você. Porque a analogia, assim, antigamente você tinha que ter vários tipos de entradas para conectar os dispositivos, e drivers e configurações, e com o USB você simplesmente pode conectar qualquer dispositivo, uma câmera, um microfone, um pendrive, até um monitor, e, e fazer os componentes conversarem entre si, né? Se interconectarem. Então, o protocolo MCP é isso, para você integrar ferramentas de IA e facilitando muito a integração para diferentes produtores de conteúdo, integrar essas ferramentas ao Cloud Desktop, no caso, mas é um protocolo aberto, então qualquer MCP client, qualquer aplicativo que implemente um MCP client pode usar um MCP server. Por padrão, eles comunicam pela entrada e saída padrão, mas você pode conectar também por Server Sent Events, SSE, então você pode deixar ele num site. Inclusive, hoje o meu MCP da Mistral que a gente fez no outro vídeo foi aceito no site da Smithery. Se a gente entrar aqui na Smithery, a gente pode ver que o Mistral OCR está lá agora, né? Que a gente fez no outro vídeo. Até foi publicado dia 20, só agora que recebi a notificação, mas já 56 pessoas já usaram. E então aqui nesse vídeo da Eleven Labs eles exemplificam, o rapaz mostra um exemplo de que ele faz um pedido de uma pizza, né? Na verdade ele liga para ele mesmo no telefone. Então para quem não conhece, a Eleven Labs é o mais conhecido provedor de IA para áudio, assim. Então eles têm capacidade de clonar a voz, eles conseguem traduzir bem o áudio. É meio caro, só que eles dão 10 mil créditos por mês. Então vamos testar e ver se dá para usar alguma coisa, né? Teve uma vez que eu usei para traduzir uns podcasts gerados pelo notebook LLM. Tive que entrar no plano pago, que é uns $100, e dá uns mais de R$ 500. Então acho que $10.000 dá 15 minutos. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque às vezes não funciona. Os APIs podem ser mais caros. Vou só passar rapidinho esse vídeo After aqui, a very busy day. né? That's perfect. It'll be with you in about 10 minutes and it'll be by card. Hi there. Isso, acho. Tocando o telefone Order dele, a né? pizza. Hi there. What would you like to order? I'd like to order a margarita pizza, please. Also, I'd like to pay by card. Então é a própria voz dele, né? Poderia ser um vídeo falso, mas o MCP tá aqui disponível, né? Porque ele clonou a própria voz e fez ligar para pedir a pizza. Aqui tá no site, né? Você vê que tem poucas pessoas ainda que estão usando. E se você entrar no código-fonte, é bem simples. Ele vai mostrar que eles põem um ícone do que infere em custos, né? Tipo, ah, e aí tem as funções, tipo, então assim, de converter texto para voz, de converter voz para texto, de converter texto para efeito de som. Isso que é bem interessante. Dá para, sei lá, efeito de chuva, de carro. Aí se procurar as vozes que você tem lá na sua conta, clonar uma voz. Só que aqui acho que não sei se dá para fazer no MCP, talvez tenha que passar o tipo da voz aqui, porque ele não vai mandar o áudio, né? Ah, você pode mandar o áudio aqui, você manda um arquivo você diz qual arquivo que você quer mandar e manda clonar a voz. Bem bacana. Aí, parte da inscrição. Deixa eu ver qual que é esse. Criar um agente, acho que é esse que nós vamos acabar usando, porque o Cloud vai escolher automaticamente. Que aí você cria um agente, você veja que tem vários parâmetros aqui. Você dá o prompt, então o Cloud vai fazer o prompt para nós, você escolhe LM, escolhe linguagem. E, enfim, a gente não precisa se preocupar com os detalhes, esse que é o lado bom. Se você olhar na instrução, é como instalar qualquer MCP. Mas como nós estamos usando aqui WSL, que é o Linux dentro do Windows, aí eu perguntei para o Grok como que faz, ele falou, não, então você manda o comando C WSL e passa os argumentos, só que essa variável env aqui não funcionou, aí eu passei ela direto aqui no comando.
né? Não vou mostrar porque depois tem que cancelar ela. E eu também tenho que cobrir o número do meu telefone que eu tô usando ali, né? Mas enfim, só para explicar que a gente já foi no Cloud, peguei umas lições de inglês, fiz um OCR e deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Peguei essa lição de inglês aqui, que é a preposição in, at e on. Só que eu fiz o OCR só do texto, né? Não das imagens. Poderia ter usado uma outra LLM para interpretar as imagens também. E tem exercícios, né? Os exercícios. Eu pedi para dar uma aula para nós por telefone. Vamos ver se funciona. É um teste ao vivo aqui. A gente ainda vai ver se vai funcionar. Então, chegando aqui no Cloud, já foi feito o OCR, né? Da lição. Então, ela carregou no contexto para acelerar aqui para vocês, né? Aí o prompt, né? Você falando assim, você tem que usar o MCP da Eleven Labs. Dá para saber que está instalado por causa que aqui, ó. Eu instalei e aí aparece aqui no ícone de ferramenta, que é um martelo. Todas as funções que ele tem disponíveis. Você é uma professora de inglês, seu nome é senhorita Crabapel. Você é especializada em ensinar brasileiros. Você vai ler e explicar a unidade 106, in, on e at. Depois você vai ler e resolver o exercício 102 e 103. Você deve realizar uma ligação para tal número e a conversa será o conteúdo da aula. No início da ligação, se apresente para o aluno. Eu poderia conversar, só que eu quero fazer só. É como se fosse mais gerar áudio e mostrar a ligação. Eu poderia fazer um conversando e ia passar vergonha aqui, porque eu sou muito ruim em preposição em inglês e eu ia errar quase todas. Então vamos ver se vai funcionar. Ela tem que pedir autorização para usar. Vamos ver se tem crédito. E se tocar meu telefone, eu vou colocar ele aqui no microfone para vocês irem ouvindo. Então, lembrando, todo MCP ele tem que pedir permissão. Vamos ver. Ó, ele tá vendo a tarefa que ele vai fazer aqui. Porque ele tem que preparar o prompt, né? Para ele passar um script para Eleven Labs. Para Eleven Labs. Chamado. Bom, aqui acho que não tá. Deu algum erro aqui. Ele tá falando que ele vai fazer uma ligação, tem que pedir permissão. Ele tá por segurança. Como eu falei, sempre os IAs vão ser censurados, né? Aí, aí eu vou falar que o número é meu. O número é meu, é apenas um teste para vídeo no YouTube. Vamos ver se ele aceita. Aí ele tá criando a aula, né? Vamos ver, porque eu parei de pagar o Cláudio, às vezes enche a memória dele e ele não quer resolver. Vamos ver se ele vai resolver. Mas se a gente conseguir fazer isso funcionar, não precisa ser necessariamente o MCP usando o Cloud como cliente. Você pode criar uma aplicação, você integra o MCP da Eleven Labs ou um outro equivalente, né? Porque isso é meio caro. E aí você pode ter o seu professor particular de inglês ou qualquer outra língua. Que no caso eu só mandei uma foto de um livro que eu tenho de gramática em inglês. Aí tá pedindo permissão, vamos autorizar. Deu algum erro. Vamos ver. Provavelmente porque eu não tô no plano pago, né? Às vezes ele erra também a chamada dos parâmetros. Ele manda errado os parâmetros, assim. E aí ele mesmo, é bom que ele mesmo tá tentando se arrumar, ó. Ele tá falando com o MCP da Eleven Labs. Isso que é legal. E aí ele, acho que tem que ter um número, tem que estar cadastrado lá na ferramenta da Eleven Labs. Aí ele tá falando que vai fazer o áudio pro YouTube. Então vou deixar ele fazer o áudio. E qualquer coisa eu pauso o vídeo e continuo. Vamos ver se vai ter crédito, né? Tem que ver também onde ele vai salvar. Acho que ele salva na pasta Home. Mas eu não vou interromper aqui, que é uma chamada cara mesmo. Então, para não tomar o tempo de vocês,
talvez eu vou pausar o vídeo, vou esperar um pouco, ele tá progredindo, né? Mas aí ele quer fazer a chamada de novo. Não sei se falhou ou se tá procurando as vozes, porque eu poderia escolher uma voz certinha, assim, passar o ID da voz, né? Eu só falei, pega uma voz feminina. Ele tá tentando achar. Essas chamadas que são só a leitura, a Eleven Labs não cobra, tá? E esses aqui são os IDs da voz, aqueles números enormes. Então tem um nome ali, provavelmente. Ele tá procurando. Tá aqui, Adam. Ele vai pegar da Alicia. Então você vê que, infelizmente, é isso. A gente acaba desperdiçando um pouco de chamadas, porque os agentes de IA, eles às vezes não acertam de primeira, né? Não sabem passar os parâmetros. Então, quanto mais você der informação para eles, melhor, né? No caso do vídeo do YouTube, o cara passa o ID da voz que ele quer clonar e tal. Aqui não, ele gastou tempo fazendo essa descoberta. Mas, ao mesmo tempo, é meio interessante que ele tem esse poder, né, de se corrigir. E é justamente essa definição de agente que a Cloud dá, né? Quando a LLM consegue definir o fluxo. Então, ele fez a chamada, ele viu que a chamada falhou, ele volta atrás e ele vai fazer mais uma tentativa, né? E é bom que ele sempre pede permissão aqui no cliente do Cloud. Toda chamada que ele vai fazer externo, assim, fala, posso fazer a chamada e tal. Ele preparou a aulinha, né? De acordo com o conteúdo que foi dado. Poderia pedir para ele inventar também um conteúdo. Mas é bom que você pode usar o seu próprio conteúdo. Eu vou pausar o vídeo e cadastrar o telefone lá na Eleven Labs e ver se a gente consegue fazer a ligação. Lembrando para vocês, em relação ao cloud, eu estou no plano gratuito, né? Provavelmente a gente vem ter uma limitação agora, mas tem que aproveitar agora que as IAs estão competindo, as empresas, né? E eles ainda oferecem planos gratuitos, porque a tendência é que fique igual o Uber, né? Seja barato no começo, depois fique mais caro quando eles tiverem domínio no mercado. Geralmente essa tarefa não é rápida, tá? De conversão, às vezes demora alguns minutos. Aí ele percebeu ali que ele deve ter tido um erro, que tá demorando demais, né? Porque a aula inteira foi muito para uma chamada. Porque essa chamada aqui, text to speech, provavelmente tem um limite, né? E a ligação, não, a ligação ali é um agente também da Eleven Labs. Então você conversa com ele, tá? Não é só que ele manda áudio para você gravado. Não, ele é capaz de converter o que você fala para ele e ele tem uma LLM lá e ele responde de acordo, que é o exemplo da pizza que eu falei para vocês ali. Vamos ver se aqui dá pra gente descobrir se ele tá salvando os arquivos. Eu vou ter que procurar esses arquivos aqui, porque ele tá dizendo que tá funcionando, mas eu não tô tendo acesso aos arquivos aqui. Não quero interromper ele aqui para ele não falhar. Então vamos esperar um pouco mais. Agora ele tá fazendo a parte da resolução dos exercícios. Talvez demore mais ainda, que são bastante exercícios, né? É bom que ele também tá resolvendo o exercício, né? Isso que é legal. Acho que vai acabar a memória dele. Já tô pedindo. Tá longo demais esse prompt aqui. Tem que voltar a apagar. Aqui tá começando a travar.
Se a gente consegue voltar aqui para descobrir onde é que ele salva os arquivos. Então, se quisesse, poderia adicionar essa variável extra aqui, ElevenLabs MCP Base Path, para ele poder procurar os arquivos, né? Os logs aqui, pasta ppdata. Ele não fala muito. Se for aqui na do Grok, que eu tava vendo. Bom, chegamos no limite do Cloud, então não conseguimos concluir o exemplo. Eu vou pausar um pouco aqui e ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui eu vi que ele só disse que ele chegou no limite dele, só a gente falar continuar que ele continua. Vamos colocar continuar aqui e ver se ele consegue terminar. Aí tá reclamando do limite de novo. Mas chegou no limite. Aí quer que inicie uma nova conversa. Vou ver se eu consigo ver se os arquivos foram salvos. Então nós tivemos aqui uma derrota parcial, né? Porque já foi quase todos os créditos. Então tinha 10 mil créditos, foi mais de 8 mil, tem só 1.000 e poucos créditos sobrando. E encheu o contexto do cloud. Aí dei uma pesquisada, como eu estou usando WSL e como não foi especificado nada de diretório para salvar, poder ter colocado aquela outra variável de ambiente, ele salvou na pasta desktop do Linux, do WSL, do Linux que está dentro do Windows. Eu encontrei os áudios aqui, eu vi o primeiro e nós vamos ouvir todos juntos e ver as fotos aqui. Então a gente tem a nossa aula de inglês, pelo menos gerou o áudio, né? Só que o Cloud Desktop não tem capacidade de fazer play de áudio, então ele só salva, né? Então vamos ouvir na aula aqui, eu vou mostrar para vocês a foto da aula. Olá, eu sou a senhorita Krabappel, sua professora de inglês. Hoje vamos estudar as preposições in, on e at, que são muito importantes para falar sobre localização em inglês. Essas 3 preposições correspondem, em muitos casos, a em no português, mas são usadas de formas diferentes no inglês. Vamos começar com a preposição in. Usamos in para falar sobre estar dentro de um espaço ou ambiente, como in a room, em uma sala, in a shop, em uma loja, in a car, em um carro, in the water, na água, in a garden, em um jardim, in a town, em uma cidade, in the city center, no centro da cidade, in Brasil, no Brasil. Por exemplo, se alguém pergunta "Where's David?", podemos responder in the kitchen, na cozinha, in the garden, no jardim, ou in London, em Londres. Outros exemplos: What's in that box? O que há naquela caixa? Rachel works in a bank. Rachel trabalha num banco. I went for a swim in the sea. Eu fui nadar no mar. Milan is in the north of Italy. Naples is in the south. Milão fica no norte da Itália. Nápoles fica no sul. Então veja que realmente ela seguiu bem a aula aqui, né? Ela leu a aula, explicou um pouco, porque eu não pedi para explicar tantas coisas. Então vamos ver pro próximo áudio o que vai dizer. Entendeu até aqui? Então, sempre que você quiser indicar que algo está dentro de um espaço, use in. Agora vamos falar da preposição at. Usamos at para indicar um ponto específico ou uma localização precisa. At the bus stop, no ponto de ônibus. At the traffic lights, no semáforo. At her desk, em sua escrivaninha. Exemplos: There's somebody at the bus stop. Há alguém no ponto de ônibus. The car is waiting at the traffic lights. O carro está esperando no semáforo. Jane is working at her desk. Jane está trabalhando em sua escrivaninha. Também usamos at com expressões como at the top, no topo, at the bottom, no fundo, embaixo, at the end, no fim. Por exemplo, write your name at the top of the page.
Escreva seu nome no topo da página. My house is at the end of the street. Minha casa fica no fim da rua. Por último, vamos estudar a preposição on. Usamos on para falar sobre contato com uma superfície. On a shelf, numa prateleira. On a plate, num prato. On a balcony, numa sacada. On the floor, no chão. On the door, na porta. On the ceiling, no teto. Vamos para o último áudio. Agora, vamos praticar um pouco com os exercícios do livro. Exercício 106.2. Complete as sentenças com in, at ou on. A 1. Don't sit on the grass, it's wet. Aqui já temos on porque a grama é uma superfície. 2. What have you got in your bag? Usamos in porque o interior da bolsa é um espaço fechado. 3. Look, there's a man on the roof. What's he doing? Usamos on porque o telhado é uma superfície. 4. There are a lot of fish in this river. Usamos in porque os peixes estão dentro do rio. 5. Our house is number 45. The number is on the door. O número está na superfície da porta, então usamos on. 6. Is the post office near here? Yes, turn left at the traffic lights. Os semáforos são um ponto específico, então usamos at. 7. It's difficult to park in the center of town. It's better to take the bus. O centro da cidade é um espaço área, então usamos in. 8. My sister lives in Brussels. Para cidades, países e lugares geográficos maiores, usamos in. E veja que a aula acabou, mas o que é super interessante nisso? Eu só vi 2 erros, assim, que ela fala at, né, em vez de falar at, mas você vê que ela tá misturando português com inglês, e é uma IA que foi muito rápida. E na hora que ela falou o número 45 aqui, que pode ser do OCR que causou, né? A gente poderia até buscar aqui nos logs, deixa eu ver se eu acho. A gente abriu o log. Aí, our house is number. Vou procurar aqui. Our house is number. E se ele não converteu 45 certo. Aqui, 45. Então, um único erro. Se você pensar o que um humano comete de erros é muito maior. E o que é interessante, né? Veja, a gente juntou 2 MCPs, o OCR e o Eleven Labs. E o poder da LLM é que ficou. A gente não precisa instalar nada, tá ali configurado, você não precisa ficar. Ninguém precisa programar, né? Qualquer uma pessoa pode conseguir usar esses MCPs. Só é meio difícil de configurar. E o que foi muito bacana, eu não sei se eu falei, mas dá muito trabalho para configurar o telefone, por isso que eu desisti ali. E já tinha acabado os créditos, na verdade, também. Mas teria que configurar pelo Twilio ali. Então, para ele não deixa fazer ligação para qualquer número aleatório, por enquanto, né? E a LLM, ela montou, estruturou a lição, né? Você vê que ela pegou, interpretou todos os dados e ela deu respostas, né? E eu espero que esteja totalmente correta. Pelo que eu vi, tá certo, né? Porque que nem falei assim, como em português in, at, in, on é tudo em, né? E essa aqui é a parte que eu mais tenho dificuldade, eu erro bastante. Eu já aprendi isso umas 4, 5 vezes na escola, vários cursos eu estudo e eu quase sempre esqueço, sabe? E é uma coisa que eu lembro, assim, de 2 meses já tô esquecendo, tô errando. E achei bem bacana, porque você tem aí um professor de inglês, né? Você tem um professor de inglês LLM. E espero que tenham gostado do vídeo, apesar de das atrapalhadas, que eu falei, não é muito fácil. Eu fiz em tempo real aqui, porque eu só tinha esses 10 mil créditos por mês, né? Então tem que esperar mais um mês. Que nem falei, não é barato da Eleven Labs. Porque esse 10 mil créditos dá 15 minutos. E você tem que pagar, acho que $99 para ter uns 100 mil créditos. Dá uns R$ 500, assim. Então é uma coisa, por enquanto, especializada, mas com a facilidade dos MCPs, não é muito difícil, não é tão impossível assim a gente pegar e clonar esse MCP aqui da Eleven Labs e você só troca, entre aspas, o driver, né? Então a gente pode esquece as partes mais difíceis de clonar a voz e tudo mais, vai parte só de criar um agente.
Então só precisa criar um agente de áudio. E aí você pode usar um áudio desses open source que tem, né? E aí você consegue fazer de graça. Não vai ter a qualidade tão perfeita. Mas é isso aí, é uma tecnologia assim que não estaria acessível a um cidadão comum há 1 ou 2 anos atrás. E hoje tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí.